Nesse momento, para essa curva da história, nós entendemos que, com a mudança da comissão técnica, mantendo a estrutura do departamento, a gente possa dar a resposta que a gente quer dar. Pergunta do perfil, uma pergunta difícil, que a gente precisa analisar à luz dos modelos, analisar à luz do elenco que a gente tem hoje e que não vai mudar, ao menos até o final do ano, né? É trabalhar. Eu já pedi ao departamento que isso se iniciasse hoje. Tá aí, Vaguinha. Eu já pedi ao departamento que isso se iniciasse hoje, né? Eu não sei se o Inter vai ter técnico no próximo sábado contra o Juventude, porque o que aconteceu ontem na entrevista foi tudo na comanda do Roger e preservação do departamento de futebol. Vai chegar um técnico aqui que vai ser inserido dentro de uma política de futebol que não deu resultado e que não vai dar resultado, porque são incompetentes. É simples assim. Então, ontem o presidente chamou a entrevista para dizer que o grande responsável pelo momento é o Roger, ele demitiu o Roger, e sim, o Roger tem muita culpa no cartório por tudo que fez, especialmente nos últimos meses aí comandando o Internacional, errou muito e errou muito no Clássico Grenal também. Mas interessante a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que ele, em um determinado momento, no início da entrevista, ele... Presidente, se o senhor não ajuda, não nos ajuda e também não se ajuda, né, presidente? Falando que não gosta de demitir treinador. A gestão do presidente Alessandro Barcelos começa com ele demitindo o Abel Braga. Vamos puxar essa tela. A gente tem uma tela, Vaguinha, sobre isso, sobre os técnicos contratados de 2021 a 2025. O Abel Braga, só trazendo aqui, ele começou com o Abel Braga no cargo, foi na temporada que começou em 2020 e terminou em 2021. O Barcelos assumiu o Inter em janeiro de 21 com o Abel no cargo e aí demite ele depois. Eu vou te dizer, tá, Cacau, que eu acho que tinha que demitir todos, tá? E talvez demorou um pouquinho para demitir um ou outro, mas todos tinham que ser demitidos, porque a gente não enxergava, nem no Miguel Ramírez, o Aguirre, Medina, Mano, Cudê, Roy. O problema a gente não enxergava. Só que a única coisa que não muda, tu muda técnico, tu não muda a política de futebol, tu não muda a política de gestão. Essa não muda nunca. Não muda nunca. E é impressionante como o presidente Alessandro Barcelos preserva o seu departamento de futebol. Eu não sei por que essa preservação. Sabe? Porque tinha que demitir todo mundo ontem. Cair todo mundo do departamento de futebol também. A política vai continuar a mesma. E eu vou ter no ano que vem Richards, Ronaldos, Ramons, Kaique Rochas. E aí qual é o treinador que vai resolver o meu problema? O presidente não sabe, não sabe qual é o perfil, né? É difícil responder sobre o perfil. Deveria saber, né? Eu posso ter essa dificuldade de qual é o perfil para treinar o Internacional. O presidente não. A gestão não. O departamento de futebol não. Mas a grande impressão é que está todo mundo perdido. Tem outras coisas acontecendo dentro do clube, nas internas do clube, sobre falta de pagamento de funcionários. Olha, é o caos. É um contexto que remete à briga para não cair para a segunda divisão. O contexto é extremamente preocupante dentro do clube. Tem até uma mensagem aqui que eu li antes que um torcedor fala que se não cair, vai ficar ali perto. O cair ou não cair depende de uma série de componentes. Agora, tem alguns detalhes. Ontem eu cheguei, dificuldade para dormir, acabei vendo algumas entrevistas e vi a entrevista toda do presidente depois. Na hora a gente não consegue ver tanto conteúdo. Pelo amor de Deus. E tem uma parte que tu não foi dormir? 2h. Por que tu não foi tomar um vinho pra comemorar? Tu foi ver o presidente Alessandro Barcelos depois de ganhar o Grenal. O cara ganhou o Grenal, meu Deus do céu! Porque ouvir o presidente do Inter numa vitória do Grêmio é sempre importante. Sempre bom fazer isso. E ele usa uma expressão, Vaguinha. Ele usa uma expressão em determinado momento da entrevista que ele fala de um plano... o Inter apostou num plano... Ele usa a expressão plano audacioso, alguma coisa assim. Que claramente se remete ao ano de 2023, quando o Inter fez aquele negócio, que para mim foi o pior negócio da história do Inter, que foi vender direitos de TV por 50 anos para montar um time em um ano. Time esse que já acabou. E é sobre esse o ponto que a gente precisa discutir. Eu acho, Vaguinha, que esta demissão de treinador é bem diferente das outras. E eu queria que tu, que tem muito mais conhecimento de conteúdo do Inter, talvez saiba muito mais do que eu.
Das outras vezes, tu tinha jogadores chegando, ou tu teve jogadores contratados na janela. Esta não. É uma janela que desmancha um pouco o grupo do Inter, mesmo com jogadores que não vinham bem, é verdade, mas que desmancha, e que o novo treinador não vai ter nenhum acréscimo. Nenhum. Por um motivo muito simples, não pode ter, né? Poderia ter jogador que está livre no mercado até o dia 3 de outubro, mas pode A contratar. gente Mas sabe que é difícil, né? Que não vai contratar. Não, mas tu sabe que é difícil contratar. Sim, dia 3 é semana que vem, né? Não, mas é que é difícil contratar no sentido de... O cenário é terrível. Entendeu? Sim, não tem, então, né? é diferente dos outros. E aí entra algo, e o Vaguinha lembra, dificuldades de pagamento, o próprio D'Alessandro já disse que tem aí acordo sobre direito de imagem. O trabalho do clube parece ter problemas. E quando isso acontece... Bom, ontem, por exemplo, esse Grêmio que vocês viram ontem é um Grêmio que está começando o trabalho do ano que vem. Começando o trabalho do ano que vem. Filmando ano que vem? Não, eu estou dizendo jogadores que atuaram ontem são jogadores que vieram para compor o grupo ano que vem. Todos os jogadores, tirando o Edenilson, todos eles têm contrato no ano que vem. Todos eles. Então o Grêmio melhora neste momento. E eu dizia, o Grêmio vai ganhar o Grenal porque o Grêmio tem melhores jogadores. E ontem a gente viu, né? Por que ganhou. Mas isso deve estar em outro fio, né? Imaginou que a gente vai falar do Grêmio, só das coisas do Vai Inter. falar. Fica tranquilo que tem fio para falar só do Grêmio. O grande ponto a partir de agora é que a gente vai descobrir se o trabalho do Roger era muito ruim ou se ele estava tirando o máximo e o problema está no elenco. Isso a gente vai descobrir com o tempo. Porque qual foi o diagnóstico do Inter? Do Bisol, do D'Alessandro? Os treinos são maravilhosos, né, o trabalho está sendo bem feito e no campo não está aparecendo. E por isso que foi se mantendo e se fez uma janela que não teve reforços, né? E aí eu acho que o Roger pecou nisso. O Roger tem horas... A carreira do Roger, eu acho que vai o debate, porque agora ele fecha 10 anos de carreira, né? Em clube grande. Tem 39 antes. Foge do debate, César. Depois a gente vai falar sobre isso aí. O Grêmio ganhou, o Grenal tá chorando sobre a arbitragem. Deixa o cara falar. Porque o Roger, ele não conseguiu ainda começar uma temporada num clube e terminar. Que tem, obviamente, erros dele. Eu acho que o Roger ele tem um modelo de jogo que as coisas funcionam muito bem e quando isso para de funcionar, ele tem dificuldade para encontrar soluções. Só que eu acho que nessa questão de montagem de elenco, ele tem que participar mais, ele tem que ser mais ativo dentro daquilo que ele precisa, aquilo que o Vaguinha diz. Ele não queria o Ronaldo, obviamente, ele queria um volante melhor, mas não tinha o melhor, veio o Ronaldo. Não tinha o melhor, veio o Richard. Saiu o lateral esquerdo, não vem o lateral esquerdo, o Vitor Gabriel. Eu acho que ele tem que ser mais, botar mais, sabe, a coisa na mesa. Não, pera aí. Uma expressão que é utilizada, que é... Cobrar mais. Não, ele é parceiro do clube. É parceiro do clube e o clube não é parceiro dele na hora da... Não adianta. Tá, mas e olha só, agora quem que vem pra esse cargo aí? Não sei, Vaguinha, temos informação ou não temos informação? Quem que vai vir pra esse cargo? Porque o torcedor quer saber também, né? O que vai chegar agora? A informação que eu tenho de ontem à noite é que uma corrente dentro da direção do Inter, dentro do departamento de futebol do Inter, defende a contratação de Ramon Dias. Que já era um nome que tu já tinha citado aqui há algum tempo. Tinha levantado esse nome há bastante tempo. Mas que em nenhum momento o Inter foi atrás. Sim. Nenhum momento. O que se sabe é que é um nome que tem boa aceitação, porque... Como é que funciona, Cacau? Existe um departamento lá, que é o CAPA, que faz a análise de profissionais que podem trabalhar no Inter, jogadores e técnicos. Então, a informação que eu tenho é que esse é um nome bem avaliado. Mas em nenhum momento esse treinador foi procurado. E pelo que eu sei, até agora pela manhã, não foi ainda, que é o nome do Ramon Dias. Mas é uma corrente que defende a contratação deste profissional, que fez um bom trabalho no Al Hilal, que chegou aqui no Vasco numa situação de dificuldade, livrou o Vasco do rebaixamento, fez um trabalho bom no Corinthians também no ano passado, e esse ano ele é campeão paulista, ele ganhou do Palmeiras, portanto. Então... Ô, Vaguinha, eu lembro quando a gente citou aqui sobre a questão do Ramon, diz muito também sobre o filho dele, né? Que o Ramon tá se aposentando quase e o filho dele vem junto. É a comissão conjunta, né? Os dois. Eu já não sei, né, Cacau? Isso aí são informações de que lá no Paraguai quem tocava mais era o filho dele, e que ele é uma espécie da figura, né? E por trás está o trabalho do filho. Mas isso, vou dizer para ti, para mim pouco importa, porque se foi assim no início do ano e ele foi campeão paulista, azar, né? Contra o Palmeiras, ok, pode ser assim. Agora, eu não tenho a convicção no nome, eu acho que para o momento pode ser, mas eu não tenho convicção de que é o nome para o projeto 2026. Aliás, não existe projeto, né? Então, não tem projeto. Só teria esse nome?
Tipo, é o único nome que ventila? Eu, como informação, não tenho. Tem muita gente especulando o nome do Odair Helman, tá? Do Atlético Paranaense. Eu não tenho essa informação. O que eu sei é o Inter vai gastar pagando uma multa do Roger e teria que pagar a multa para o Odair sair do Atlético Paranaense. Duas multas. Pelo que eu tenho de informações sobre o momento financeiro do Inter, não existe essa possibilidade. Tem uma mensagem aqui de um torcedor antes da gente mudar de fio. O Guilherme Pereira: estou achando que esse foi o último ano que o Inter realmente competiu com o Grêmio, só se virar SAF para se salvar. Mas não é assim também. A SAF não muda tudo, não vem só glórias também, né? Acho que não é isso que vai resolver todos os problemas. O problema de competir ou não entre eles não é muitas vezes tu ter muito mais dinheiro, é tu conseguir ter o dinheiro para pagar as tuas obrigações. A dificuldade do Inter hoje, me parece, é essa. O Inter vai ter que diminuir a sua estrutura para poder pagar, porque gastou estupidamente. Vamos falar da vitória gremista. Vamos analisar esse jogo, essa vitória tricolor, CCD. Vamos analisar. Momento que tu queria. Eu acho que a vitória do Grêmio tem uma estratégia do Mano, que foi uma estratégia que num primeiro momento ela trabalha com uma certa desconfiança, né? Olha o jeito que o Edenilson bate nessa bola. Essa bola é de peito, jamais. Viu os gols do Andrés Pereira do Palmeiras sábado? Os dois chutes assim. O que eu vejo assim... Primeiro, uma estratégia do Mano de botar Edenilson e... Que barbaridade. Eu não posso nem... Tu tava no jogo. Depois tu fala da arbitragem, caramba. Deixa eu só fazer um pedido pra ti. Tem outro lance. Só pra te respeitar a audiência de Gaúcha 2. Os caras estão correndo, os caras estão na academia ouvindo Gaúcha 2 e estão te ouvindo. E não estão sabendo que tem aqui imagem do lance e tu simplesmente para de falar. Então tu respeita a audiência que tá em casa. Eu vou tentar não olhar pra tela. Olha as câmeras. Tá em casa. Eu vou tentar não olhar pra tela. CCD, a gente vai ter outro fio pra falar das questões do VAR. Não, é que eu vou tentar não olhar porque eu fico impactado. É que eu achei que tu, pela tua experiência em comunicação, tu já soubesse como é que funciona o negócio. Muito novo. Respeita quem tá em casa ouvindo a rádio. Eu sou muito novo, desculpa. É bem novinho mesmo. É sou pato muito novo. Pato novo, como dizem uns aí. O que a gente tem que colocar é que, primeiro, a estratégia do Mano com Pavon e Edenilson, que causou preocupação. O Mano, de alguma maneira, preocupou o lado direito de ataque do Grêmio e o Inter ficou meio perdido num primeiro momento. E a partir daí entraram os jogadores. E especialmente três jogadores, mas dois especialmente. O Marcos Rocha e a organização defensiva e a capacidade de liderança. É bom demais ter um jogador do nível intelectual e de liderança do Marcos Rocha na abertura do jogo. E o William, né? O William, que o Vaguinho até votou como melhor jogador em campo. O William bota o jogo no bolso. Não é à toa que um cara joga 2 Copas do Mundo, que é o jogador sul-americano com mais jogos na Premier League. O CCD, só parando, te interrompendo com licença, mas para falar dessa imagem aí, né? Ontem eu estava lá no campo e foi muito interessante de ver, porque o Noriega, ele fica totalmente abalado pelo fato dos 2 pênaltis, né, terem sido na conta dele. E o Marcos Rocha puxa ele e fala, preciso de ti, né? A imagem toda, o primeiro que abraça ele é o William. Isso. O primeiro que abraça ele é o William. Aí a imagem segue e o Marcos Rocha vem. E o Marcos Rocha diz, respira, calma, é futebol, nós vamos precisar de ti, eu preciso de ti. E o Noriega fez um bom jogo, tá? Sim. Noriega fez um bom jogo. Perde o Grenal, tá todo mundo dizendo, não pode jogar no Grêmio, não tem equilíbrio emocional. Próximo. É normal. Eu não acho que ele tenha feito um bom jogo. Eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que por exemplo, tem um lance do Borré. Acho que o ponto ali para destacar é essa questão dessa liderança, né? Desses dois, tanto do Marcos Rocha quanto do William. Como eles mudam também um pouco dessa cara. Porque se não tivessem 2 fatores de liderança em campo, acontece? A gente o time tem se abalaria num todo. Eu vi que surge sempre essa discussão do tipo do jogador. Ah, mas é cascudo. Existe cascudo e existe jogador de outro quilate. O William é outro tipo de jogador. Outro tipo. É um cara que é atleta, que é cuidadoso com a saúde dele, com as questões dele. Ele é diferente. E ontem, a gente sabe que ele não vai conseguir jogar, por exemplo, com a intensidade que ele jogou o primeiro tempo ontem, contra o Botafogo. Ele não vai conseguir.
porque ele não vai conseguir jogar quarta e domingo, é um jogador já de 37 anos. Mas nesse tipo de jogo, é dele o jogo. E ontem foi dele o jogo. É muito melhor que os outros. É muito mais experiente que os outros. E o Marcos Rocha dessa maneira. E por fim, esse menino aí. Tá mostrando a tela aí, para quem não tá vendo, agora que o Vaguinho me ensinou. Para quem não tá vendo, tá mostrando o gol, né, do Alisson. o gol do Alisson, que convenhamos. Pra quem não tá vendo, eu tenho um zagueiro que se desmancha no chão, parece uma caixa de sapato no primeiro lance, e no outro lance eu tenho um zagueiro que fica correndo de bunda pro gol, que é o Vitão, e um volante que demora 6 dias pra chegar. É isso que o pessoal não tá vendo. E é exatamente, e o Vaguinho descreveu bem o lance. Mas o talento do menino, a força do menino, né? 19 anos. Primeiro lance dele no jogo. Ele faz o gol, lembrando, ele podia estar, por exemplo, no Mundial Sub-20, né? Ele podia estar no Mundial Sub-20. Agora, pra quem não tá vendo, o Arthur quase arranca a perna do Carboneiro e recebe cartão amarelo. Tem esse E eles lance reclamaram aí. da arbitragem. E aí teve o VAR que Mas chamou, o VAR e chamou e expulsou expulsou, e acho que expulsou justamente o jogador do Grêmio. Um acerto da arbitragem no jogo. É importantíssimo o jogador. Importantíssimo o jogador. Vamos falar desse ali que apareceu agora, o Volpe. Essa defesa Porque a foi gente muito... falou semana passada se ele poderia ser um jogador de confiança desse Grêmio no Grenal. E tu odiou o Schenck. Tu odiou o Schenck nesse momento. O Volpe foi muito importante na defesa, na cabeçada do... 2 lances ele foi bem uma importante. segunda não, né? A segunda é em cima dele, erra mais do que acerta. Mas aquela primeira... Opa! Não tinha visto esse pênalti em cima do Carboneiro? Volta ali, Schenck. Olha lá. Volta ali, Schenck. Deixa eu ver. Não, explica para o Vaguinha só para saber. Os caras não estão vendo. Deixa eu ver, não. Agora que eu falei, tá todo mundo Tá todo mundo no também. YouTube. Pararam de... Opa! Não acharam Tá o pênalti? Davi marcando. O CCD fala sobre a questão dos jogadores, né? Ontem confirmou a tese do CCD do jogador decidir jogo. Porque ontem, taticamente, o Mano foi muito bem na escolha do lado direito. Pavon contra o Bernabei. O Edenilson fazendo essa diagonal, porque ontem o Grêmio o Edenilson não foi o meia, né? Aquele meia frente da dupla de volantes. Quando o Grêmio defendia com uma linha de 5 no meio, eram 4-5-1, porque o Edenilson ficava na linha do Arthur e do Cuejar, com o Pavon pela direita. E quando o Grêmio atacava, o movimento do Edenilson era sempre diagonal pela direita. Então, o Pavon, ou ele era o cara que atacava as costas do Bernabei, ou ele atraía a marcação do Bernabei e gerava o espaço para o Edenilson atacar. O Grêmio tem 3 chances de gol assim no começo. A primeira bola é um lance que sobra para o Edenilson. O Pavon arranca completamente sozinho as costas do Bernabei, até achei que era impedimento, depois não foi marcado. E o Edenilson tem o rebote para fazer o gol, não faz. Aí tem um lance que o Pavon arranca, dá o corte no Bernabei e chuta mal. Depois tem o lance que é a lesão. A lesão do Vinícius. E antes... Foi bem cruzado, que o Vinícius ia concluir e acaba sentindo a lesão. Mas antes desse lance, tem um lance que o Pavon erra o cruzamento. Ele podia dar a bola pro Vinícius, ele cruza mal, que o Vinícius... Então, assim, o Grêmio teve 4 situações na questão tática do que o Mano fez. Exatamente. Só que não fez o gol, por quê? Porque os jogadores erraram. Aí, do outro lado, apareceu a qualidade do William. Porque o William constrói a jogada do primeiro gol. O bom cruzamento do Marlon. O bom cruzamento, porque no lado esquerdo era diferente. O William, como um meia, jogando pelo lado, ele vinha pra dentro e girava o corredor pro Marlon. Na direita tinha um revezamento de atacar as costas do Bernabei. Na esquerda, não, era sempre o Marlon. E depois o gol de escanteio, a gente vai falar mais pra frente do gol de escanteio. Mas como foi muito fácil pro Grêmio, aí entra o Roger, os defeitos do Roger. O Grêmio manipulou muito mal a marcação que o Inter faz do lateral. Porque o lateral do Inter, ele sempre tem orientação pra desgarrar da linha. Então, se o ponto adversário recua, o lateral sempre acompanha. Não é aquela coisa do lateral guardar a zona e outro jogador pegar. E aí o Grêmio fazia isso. O Grêmio atraía o lateral do Inter, atacava as costas, e o Grêmio ficou fazendo isso o primeiro tempo inteiro. E o Inter não teve solução alguma, cara. Mais grave. Faz o segundo tempo também. O primeiro lance do segundo tempo é um 2-1 em cima do Bernabei. Um 2-1 que o Roger não... Assim, eu fiquei desesperado. Porque começa o jogo, o Mano enfia, mas descaradamente, enfia o Edenilson e o Pavon nas costas do Bernabei na frente do Roger. E passa o jogo inteiro assim. Não, e esses lances que o Vaguinha, que o Munari pegou bem, foi uma estratégia do Mano pro jogo. E o Mano, depois do jogo, ele falou, te lembra do negócio do colo do Mano? Que a gente falou que ele tava chamando pra ele. Tu viu o que ele disse?
Muito legal. Sim. Porque ele diz o seguinte, eu sei, Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. sobre a esse gente vai áudio. falar, a gente ele fala vai falar. exatamente sobre o que A gente falou. Ontem A gente vai falar ontem falou o sobre técnico isso. campeão brasileiro. A gente vai... Não, e jogou confete pra cima dele, se identificou com o Grêmio. Ontem o Mano Menezes se identificou Não, com o Grêmio, né? Wagner, Ontem o Mano acabou com qualquer... Mas acho que não era colorado? Já foi tomou a... aquela vacina, Já foi a... Vacinas. Tomou Não, a é que eu vacina, acho que o Mano, quando o os Mano tá com cachorros a carreira mordem o cara. consolidada e não vai precisar treinar o Inter mais, né? Óbvio. Então ele resolveu sabe- se identificar com o Grêmio. A tristeza Acho que é legal a também. tristeza disso aí é que daqui a 1, 2 anos a gente vai ver o Roger no Grêmio, o Mano no Inter. Claro que é assim que eles ficam dando em roda, esses dois Ei, clubes. Cacau, será que o Vaguinha tomou a vacina? Porque ele tá mordido, né? Tá. Ele foi mordido, precisa tomar. Como é que é aquela vacina quando os dois te mordem? Tu não achou nenhum exagero na entrevista do Mano? Ah, cara, Jogando. ganhou, Mano, Vaguinha. o Mano lembrou a Série B do Campeonato Ganhou. Brasileiro. É. Uma escalação do Raoni, que ele bancou o Raoni. Calma, a gente vai falar Pelo amor de disso. Deus. Eu critico o gente vai Mano, falar mas disso. o Mano ontem foi engraçado a Só parte que ele disse que tirou os caras do campo rápido pra não ter outro pênalti. Aquilo aí foi muito bom. Mas deixa ganhar. Muito Ele bom, falou mas não isso. trabalha mais Ele no Inter, falou né? isso ali Eu espero no- que, no eu túnel espero que os também. dirigentes estejam. Todos os dirigentes, possíveis dirigentes do Inter, eu espero que tenham pergunta- ouvido a entrevista do pergunta Mano, né? que eu quero saber, o Roger trabalha de novo no Inter? O Roger trabalha. Trabalha. Tu acha que ele sai melhor? Trabalha. Como melhor que quem? Não, tu acha que ele sai fortalecido do Inter? Como Assim, no sentido de a construção geral do trabalho dele é positiva. Não, é que eu acho que é. Se não é fosse, uma se fosse brincadeira. positivo, ele tinha continuado, né, César? Não. Mas se tu tá dizendo que ele trabalha ainda no Inter de novo. Eu acho que tem possibilidade de trabalhar no Inter. Eu acho que tem. Foi campeão gaúcho, fez um bom trabalho no ano passado. A carreira dele pode ter reviravoltas, ele pode treinar o Inter normalmente. O Mano não treina mais o Inter. Depois da identificação dele com as cores do Grêmio. Tem umas mensagens aqui da galera, mas antes eu queria agradecer você que está com a gente aqui no YouTube e também na Gaúcha 2. Deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, essa coisa toda que tem que fazer aí na internet. Pô, muito legal. Tô vendo aqui mais de 10 mil telas no YouTube e mais de gente. 30 mil no nosso GZH2. Que legal. Muito obrigado pelo carinho aí, pela moral E que tu vocês estão nos desrespeitando todos esses 30 mil que estão lá em Tá, GZH2. pede o like aí, Vaguinha. Like! Não, hoje também não quero saber. Quer também. sim, quer sim. Olha só, tem umas mensagens aqui. O Rafael, pronto, Vaguinha prefere criticar os dele do que admirar a qualidade do Alisson. Não foi isso. E quem sabe, quem acompanhou a dando. transmissão. Elogia muito. Inclusive, acho que foi o grande erro do Mano no Grenal deixar o Alisson no banco. E a primeira coisa que eu faço quando o juiz apita o jogo é reconhecer a vitória do Grêmio, a supremacia do Grêmio. Sim. Então, não, essa aí não. Aqui não. Agora, eu tenho que falar sobre o que meu zagueiro fez, né? Que tá fazendo há muito tempo, que é voltar o Vitão, que é um grande zagueiro. É o quinto gol dele que ele bota a bunda atrás, lá pra trás. Não, e Olha sobre só, o Juninho... Peraí que o Schenck tem um recorte do Grenal do ano passado. Comemoração do Roger no final do jogo do Grenal do ano passado. Mas o que tem a ver isso? Schenck não ele quer tá mais dizendo o que Roger no Mano Grêmio. não pode comemorar tanto quanto está comemorando o final do Grenal. Não, desculpa. É não, que o eu Schenck falei de é contra o comemoração. Roger no Grêmio de novo Eu no não, futuro. eu não falei. O Schenck tira a camisa do Grêmio na hora do programa. Ou ele pega e senta aqui na bancada. Eu tô falando. O Roger, em algum momento, ele faz alguma referência ao Grêmio, tira onda, faz piadinha. Se caísse lá dentro, na hora da saída ali do túnel, o juiz ia dar mais pênalti, né? Será que ele fez alguma piadinha? Será que o Roger mandou beijinho pra torcida do Grêmio na arena? Mandando beijinho de forma irônica? Não fez, né? O Roger não se identificou com nenhum. Tá aí Mano o se recado. identificou. Tá aí o recado do Vaguinha. O Heron, com este lance do Juninho, ele pode continuar jogando no Inter, Vaguinha? Foi muito diferente do que o Ronaldo fez? Foi bem diferente, mas é preocupante. Porque é mole, é molenga no lance. Bah! Muito molenga. O mercado Aliás, tinha os dois alguma gols em questão cima dele, né? clínica, física do Pois é, mercado ou porque foi só o mercado opção? nem Não opção tenho essa foi. informação. Ele ficou no banco, mas eu não tenho essa informação. Não sei por quê. Porque o Juninho fala em 2 gols, né? O Sim. gol do Vinícius, o Vinícius cabeceia em cima Gente que dele. é físico, gente. Pelo amor de Deus. O quê? O mercado é mais jogador que o outro. Não jogou porque é físico. O Sim, problema mas daí ele tava no banco só pra compor? é que aí às vezes é aquilo. Pode jogar 15 minutos, pode entrar. Se o jogo tá apertado, tá com uma linha defensiva, bota lá atrás. Futebol, mas
Tá, olha só. Esse é o problema também da demissão, né? Porque a gente não teve a palavra do Roger, né? O Roger não foi perguntar, não falou sobre... Vem cá, tu não viu o pavão nas costas do Bernabéu o jogo inteiro? Isso também é o lado ruim, né? Porque a gente não tem o treinador falando sobre o jogo. Sim, não tem mais esse lado. Agora a gente vai falar dos pênaltis de Noriega. A gente falou aqui do lance, né? Do Noriega chorando depois do segundo pênalti que ele cometeu, que foi a favor do Inter. E a gente tem o áudio do VAR do primeiro pênalti. Bora conferir. Tô checando. Eu quero um slow. Okay. Não reinicia se parar. Olha só. Vem por essa Bastante câmera. checado. Deu uma Essa entre, tá? câmera. Deu uma entre. Parou, ó. Ele joga a perna pra lá, pra direita, tá? E já começa a se jogar antes do contato. Para aí, Raul. Ok. Agora volta. Põe essa imagem casada com uma lateralizada. Volta um pouquinho Pode só. ser a dois? Volta. Isso, volta as duas. Ok. Ó. Agora, ó. Ele joga a perna, já tá caindo antes do contato. E depois ele deixa a perna pra trás, mesmo que tenha o contato do jogador do Grêmio. Ele joga a perna pro lado e se deixa cair. Volta por essa Olha o agora. contato do joelho, olha o contato do joelho do Grêmio. É depois, põe slow. Não reinicia, checando o penal. Ó, ele já tá caindo, ó. Tá? Volta. Voltando. Ó, vai. Agora põe pra aquela outra. Ah, o joelho pega Ok. aqui, ó. Põe de novo, vamos ver, calma. Não, Segura segura aí. Olha o joelho, acho. Vai. Um pouco pra trás. Mas volta um pouquinho antes. Pra frente Volta um agora. pouquinho antes. Ok. Um pouquinho antes. Vou Vai. deixar em loop bem Agora. devagar, tá? O joelho. Toca Ele tá com a prioridade todo toda da bola, tá Alonso? É. Tá com Ó, a prioridade mesmo toda da bola. Ele desloca. Delima, espera aí que eu tô vendo o contato no joelho dele. Segura, é fino. Delima, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Recomendo uma revisão para possível penal, tá? O app tá limpo. Eu vou te falar minha decisão, tá? Eu vou te falar minha decisão de campo. O jogador, ele tá na passada antes do pé dele escorregar, tem um contato imprudente, portanto eu vou voltar com pênalti e sem cartão, ok? Concordamos, o app já tá limpo. Quando ele vai dar a passada, o joelho pega no pé dele, ok? Não Olha, tem tem um puxão puxão. aí, isso aí não é falta. Olha, Ok? olha a mão dele. Isso. Agora me dá velocidade normal. E a jogada normal. aberta. Numa câmera baixa, A4 velocidade depois, normal. tá? Pode jogar. Câmera A4 depois. Isso. Fica a câmera Ok. baixa. Põe A4, Raul. Ok. Essa 4, a grua? Isso. Ok, pela grua Ok. então. Aquela que dá pra ver a Inglesa Não, também. a Essa A4 não dá. O baixa. contato é Quatro. claro. 4 baixa. Isso. Essa aí, põe slow, Pra põe mim slow. é mão Slow. deliberada que atrapalha ataque promissor, cartão amarelo pra que número? Qual é o número dele? É o Noriega. Tá aí, 2 lances analisados pelo VAR, que o VAR chamou para dar as penalidades. Só antes deles debaterem, antes do intervalo, o William falou, né, com a reportagem de campo, e ele falou que ele já sabia da falta de qualidade da arbitragem no Brasil e ele vê que é cada vez pior essa falta de qualidade, né, da arbitragem brasileira. A arbitragem tem um erro no Clássico Granal. Nos lances, que é o pênalti do O Bernabé. primeiro. Que não foi pênalti, que é nitidamente ali alguém que não conhece o jogo, que pode saber de regra, mas que não conhece o jogo e não sabe o que realmente aconteceu. Me espanta o Marcelo de Lima Henrique ter ido pro VAR e ter olhado e ter mudado a opinião dele, porque não foi pênalti, ponto. Agora, os outros lances ele acertou, então nada justifica esse escândalo feito com o presidente Alberto Guerra abrindo uma entrevista, dizer que isso aqui foi o escândalo. O César passou a noite inteira dizendo, meu Deus, é escândalo, é preocupante. Nada justifica, é um erro, como aconteceu um erro, por exemplo, em Grêmio Bahia, que o Bright White se atira, o goleiro do Bahia não toca nele e o juiz vai lá e marca o pênalti. É um erro igualzinho a esse. Eu tenho vergonha de ver um lance desse. Eu gosto tanto de futebol. E pra mim eles estão acabando com o futebol. Eles estão acabando com o futebol. A arbitragem no Brasil hoje, tu entra num jogo e tu pode justificar qualquer coisa. Tu não tem a mínima ideia o que eles vão fazer, como eles vão fazer e o nível da interferência que eles vão ter no jogo. Esse lance aí, eles passaram todo o pente fino pra tentar dar pênalti pro Inter. Todo o pente fino. Eu posso, Vaguinha justifica com outros lances, tá bem. Mas o jogo é esse aí. E esse jogo foi mexido por uma arbitragem que é, no mínimo, ruim. O que eu peço, que as pessoas que
que querem o bem do futebol, que eu desconfio de muitas, mas que querem o bem do futebol, que não deixem mais apitar. Que a menina que disse, olha o joelho que toca, nunca botou uma chuteira, que o rapaz do VAR que manda voltar, nunca botou uma chuteira, entendeu? Não sabe o que é futebol. Não sabe o que é. Então, o que eu peço? Eu peço que as pessoas ou desistam de trabalhar no futebol porque não sabem o que é futebol, os dois do VAR, a menina do VAR que fala, e o árbitro, o Lima Henrique, esse aí, que é um incompetente, e não atrapalhem o jogo, porque estão acabando com o jogo. O futebol brasileiro, através da sua arbitragem, está acabando com o jogo. Acreditem no que eu estou dizendo. Hoje as pessoas desconfiam do jogo por causa da arbitragem. E não venham dizer, isso aí é não sei o quê. Não. Isso aí é um tipo de gente que quer protagonismo onde não tem que ter protagonismo. Qualquer pessoa que conhece o jogo, de alguma maneira, conhece o jogo. Isso aqui é um esporte. E um jogo que tem contato físico, que tem interferência. Qualquer pessoa olha o lance e diz, não, para aí, cara. O que tá acontecendo aí, velho? Ou então tu olha e diz assim, cara, tu não é do jogo. Não é do futebol. O cara que dá aquele pênalti ali, ele não é do futebol. Não é. Ele não sabe o que é o esporte. Ontem, eu tava vendo os analistas de arbitragem ontem, do centro do país, por exemplo. Os caras debochando da arbitragem do jogo. Debochando da arbitragem. Então, tá ruim, entendeu? Da arbitragem ou desse lance? Não, da arbitragem, de modo geral. No centro do país, eles deram os dois, eles anulariam os dois pênaltis. Mas eu não quero entrar na discussão Grêmio e Inter. Eu não quero entrar. Porque isso é muito maior do que o Grêmio e Inter. Muito maior. Isso é contra o jogo. Ontem ele prejudicou o jogo. Ele deu um gol pro Inter. O jogo tava 0-0 e ele deu um gol pro Inter. Como já deu pro Grêmio. Não, mas Vaguinha, quando eu falo geral... É que não tem esse discurso quando tem Grêmio e Claro que Bahia. tem, Vaguinha. Tu viu eu falar contra o pênalti do Bahia? E assim, desse jeito, não A gente tem esse lance. O Schenck separou pra gente, ó. O lance aí que o E aí que não o teve Vaguinha coletiva do Alberto Guerra. Foi o Bruno Aí não teve o teu Arleu. discurso, não tem, aí não tem nada, entendeu? Teu, Como Vaguinho. tem lance pro Inter lá também, é isso. Pelo menos nesse aspecto, podem me chamar de incoerente, mas nesse aspecto eu sou coerente. Na questão da arbitragem, um dia eles vão ajudar e amanhã eles vão me prejudicar. É assim, tirando a máfia do apito, 2005, e tirando 2020. Que aí eles fizeram de tudo para tirar o título no Internacional. E tiraram 2 títulos. 2 títulos tiraram do Internacional. Então eu não reclamo um pênalti aqui e outro ali. Eu reclamo títulos que tiraram do Internacional. E isso sim, e isso você, torcedor gremista, você nem sabe o que é. Você não sabe o que é sentir uma dor de ter sido roubado um campeonato. Isso vocês não têm nem ideia do que é. Nem ideia, tá? Nem ideia. A fala do William, eu gostei dessa fala do William, né? Porque o William vem da Premier League, que é a melhor arbitragem do mundo, e aí ele diz isso, né? Eu sabia que a arbitragem era ruim. Então os jogadores comentam. Né? Provavelmente os caras falam pra ele, aqui, se o cara der uma entradinha ali na área, eles vão lá pra lupinha do VAR. Sim, daí ele relembrou quando ele tava no Corinthians, que ele- que foi o último tempo aqui. Que foi um horror. Eu acho que é aí que tá o exemplo. Pra mudar isso daí é tentar olhar onde funciona minimamente esse troço aí que é o VAR. O VAR não pode ser chamado para lance duvidoso, lance de toque, gente. O VAR é mínima interferência. O lance de interpretativo só tem que ser chamado VAR quando tem um erro escandaloso. É pra isso, um erro claro. É um erro, a orientação do VAR inicial era essa. Lance interpretativo quando tiver um erro claro. Isso aí não é erro claro. Não é erro claro. Então não tem que chamar. Então isso, enquanto não mudar, enquanto a CBF não mudar isso, a gente vai continuar vendo a lupa. Aí o cara vai pra lupa. Aí na lupa ele acha o joelho, aí na lupa o lance lá da mão do Noriega. Dependendo da interpretação, eles acham o puxão do Borré, diz que o puxão do Borré é falta. Então esse tipo de lance não é VAR. É de quem não joga. Não dá. E aqui quem- interfere demais. A gente interfere demais no jogo. Quem nunca jogou futebol. De quem nunca jogou, de quem nunca viu uma troca de direção. É muito ruim isso. É muito A ruim. mudança que o Bernabé faz, o Bernabé tá indo com a bola e ele movimenta pra direita pra esperar o toque. Esse movimento que o Bernabé fez, tu olha e diz, cara, acabou. Quando ele bota segue o jogo. quando ele bota o pé direito mais pra dentro ali, ele não bota o pé, ele já bota pra Ele lá pedra pra dentro pra tomar o toque.
Esse pé que ele coloca pra dentro é Mas pra tomar o enfim, toque. enfim, vamos embora, porque, Tá, vamos porque seguir? o que é importante? O Grêmio ganhou do Inter, do Beira-Rio e do Juiz ontem. Tá bom, vamos Porque seguir. normalmente esse tipo de situação aí, ele acaba determinando o resultado do jogo. Não determinou o resultado do jogo, porque o Grêmio foi muito competente, muito melhor, porque neste momento é muito melhor do que o Inter. Pode até ser apresentado hoje para os jogadores, tá? Mas treino ele vai comandar amanhã e vai treinar o Inter já contra o Juventude. Agiu rápido a direção do Inter. Eu realmente esperava que isso acontecesse, porque o Inter não pode ficar tanto tempo sem treinador. E diante das alternativas do mercado, Jason, e aí entro com a minha opinião aqui, eu acho que ela, se não é a melhor, é uma das melhores, tá? Pelo perfil enérgico que ele tem. Acho que um dos grandes problemas do Inter é o fato de o Inter estar atirado nas cordas, né? Uma expressão que eu uso. Tá cansado, tá desanimado, e esse cara vai dar uma injeção de ânimo e depois a gente vai ver a capacidade que ele tem de organização de time. Mas no primeiro momento é o anímico, porque já tem jogo sábado, então não vai dar pra gente ver trabalho dele em termos de tática, né? Trabalhos táticos, mas pelo menos o anímico a gente espera que ele possa dar uma sacudida no vestiário, jogar alguns jogadores que estavam lá pra baixo pra cima e melhorar, pelo menos no anímico, o elenco do Inter. O Zubeldia, ele teve uma carreira muito curta como treinador, ele é de 81. Se eu não me engano, 81 o D'Alessandro também né? Ele era da base do Lanús, ele tá na seleção argentina que joga um Mundial Sub-20 de 1999. Ele tinha 18 anos. Pra gente ver, assim, questão ele era meio campista, a questão de qualidade, o D'Alessandro, que é do mesmo... têm a mesma idade. Exatamente. Então, o D'Alessandro joga o Mundial Sub-20 de 2001, que é o Mundial na Argentina, que a Argentina ganha com o Saviola, destrói e tal. E ele mesmo tendo a mesma idade, ele já vai no Mundial antes, com 18 anos. Só que ele tem uma lesão de joelho, e ele até, eu tava vendo uma entrevista dele que ele conta que ele, pra esse Mundial ele já sentia dor, e ele esconde do treinador do Peckerman essa dor, pra ir jogar o Mundial. E depois ele tem o que chama osteocondrose, que é uma questão de infecção na cartilagem do joelho. Ele chega a fazer cirurgia e não consegue jogar futebol. Com 24 anos, ele desiste da carreira, não consegue jogar. 23 anos, ele desiste da carreira, começa a estudar jornalismo. Ele conta a história que o irmão dele, o primeiro médico foi para a família, antes de contar para ele do problema, e o irmão dele disse para ele, tu vai ter que estudar. E ele conta que ele até conseguiu tratar bem isso, porque o sonho de ser jogador era muito mais do pai dele ser jogador do que dele. Só que ele era um cara muito diferente na questão de leitura de jogo, então o Lanús, ele já começa a trabalhar na base do Lanús com 24 anos, treinar lá na categoria de base, vira auxiliar da comissão principal e com 27 anos ele vira treinador do Lanús. Ele é até hoje o treinador mais jovem da história na primeira divisão argentina, treina o Lanús por um longo período... Treinou a Aguirre e treinou o Bernabéu. Na segunda passagem. Eu tenho curiosidade para saber como é que foi a LDU campeã da Sul-Americana de 2023. Era um bom time mesmo? Esse é o último trabalho antes de ir para o Brasil, né? Bem treinado, como é que era? Porque o Inter vai jogar Sul-Americano ano que vem. Tu acha que vai jogar? Eu acho que sim. Então, aí não só para falar sobre a carreira dele, Hoje em dia, ou joga Sul-Americano ou joga segunda divisão. Praticamente. Não, é verdade, um time, eu acho, é dois uma times. ou duas vagas. Ele começa no Lanús, ele trabalha 2 anos e meio no Lanús, ele chega aí para Espanha para treinar o Almeria, só que para trabalhar na Espanha tem que ter 3 anos em primeira divisão, ele tinha 2 anos e meio de Lanús, ele não consegue ficar. Depois ele trabalha no Barcelona de Guayaquil, volta para o Racing, ele trabalhou em 7 países diferentes. O último antes de vir para o Brasil é a LDU, que ele é campeão equatoriano e campeão da Sul-Americana. Era um time que tinha o Paulo Guerreiro como centroavante, olha só. Esse time da LDU era um time muito de ligação rápida ao ataque, usando os pontas, usando o pivô do Guerreiro. Ele não era um treinador que usava tanto uma saída de bola curta, um jogo mais direto, mais rápido. O Schenck mandou o time aqui, ó. Alexander Domingues, José Quinteiro, Dida Domingues, Ricardo Adé, Facundo Rodrigues, Leonel Quinhões, Maurício Martínez, Lucas Piovi, Renato Ibarra, Sebastián Gonçalves, Johan Júlio e Paolo Guerreiro. Esse time elimina o São Paulo na semifinal e ganha a final do Fortaleza.
campeão da Sul-Americana. No São Paulo, ele já encontra um time um pouco diferente, né? O São Paulo tinha alguns jogadores mais veteranos, assim. Era um time que valorizava mais a bola. O São Paulo, ano passado, foi o time que teve a maior média de posse do Brasileirão. Ele foi 6º colocado no Brasileirão com o São Paulo. Ele, na Libertadores, só cai pro Botafogo. no início do campeonato? Ele logo no início, porque o São Paulo estreia na Libertadores com o Carpini, perde pro Tajeres em Córdoba e depois ele assume. Então ele começa o Campeonato Brasileiro desde o início? Acho que segunda rodada, terceira rodada. O São Paulo chega a perder na estreia do Brasileirão também. Tá, Carpini, e aí né? ele é 6º colocado. 6º. Só que o São Paulo avança nas Copas, né? O São Paulo vai pra semifinal, se eu não me engano, ou quartas da Copa do Brasil, quartas da Libertadores, cai nos pênaltis pro Botafogo, que o Calieri erra um pênalti no Morumbi, era pra ter eliminado o Botafogo. Verdade, o time jogou bem aquele Jogou jogo, bem. cara. O São Paulo jogou bem aquele jogo. Podia ter passado, é verdade. Oitavas da Libertadores ali? Oitavas? Não, oitavas não é Botafogo e Palmeiras? Quartas Eu acho que é de quartas. 2024. Tá quartas e 24. Na Copa do Brasil ele cai pro Atlético Mineiro, é um jogo 1-0, gol do Batalha na reta final do jogo do Atlético, depois empate em Minas. O São Paulo joga bem aquele jogo. Esse ano na semi do Paulista é aquele jogo que o São Paulo perde pro Palmeiras, aquele pênalti inventado no Vitor Roque, né? E na Libertadores ele sai do São Paulo invicto. Se ele vai dar certo no Inter, Munari. Então, aí que tá. Eu tô citando as competições. Ele fez uma competição ruim no São Paulo, o Brasileirão desse ano. Que ele tava mal. A Libertadores dele cair pros pênaltis do Deixou Botafogo o São é bom. Paulo em 14º no Brasil. E aí ele tava mal no Brasileirão. São Paulo perdeu muitos jogadores por lesão também. Eu acho que foi um trabalho, como um todo, no São Paulo, bom, pra primeira experiência do Brasil, assim. Deixa eu só perguntar Eu quero saber do Munari se ele acha que é bom. Tá com medo, Só nessa César, linha. do Zubeldia? Medo. Agora pegando uma linha de analista, que para mim a grande dificuldade do Inter ela está muito mais no grupo de atletas e no tamanho do grupo hoje do que propriamente no treinador. As informações que eu tenho sobre esse treinador, eu trabalho no São Paulo, são boas, tá? Boas informações. Um treinador que é bom de grupo, ele não é o melhor treinador do mundo, como tem pontos aí que podem ser criticados e devem ser também, mas ele chega credenciado aqui para fazer um bom trabalho no Inter. Ele chega com uma característica que me parece muito boa, que é essa característica de corda esticada, que aparentemente parece ser um grupo que não tem, né? Esse que eu acho que a dificuldade dele inicial vai ser essa. Uma intensidade que ele exige do jogo que eu não sei se tu vai ter com o Alan Patrick, com o Tabata, com o Carboneiro. Eu acho que num primeiro momento o Vaguinha toca bem na questão da virar a página anímica, né? Tentar fazer isso. Mas eu acho que é um treinador com credencial, chega bem credenciado aqui e um ponto que eu acho muito favorável, que o Quinteiros, por exemplo, não tinha. É um treinador que já conhece o futebol brasileiro, isso aí sim. Sobretudo no campo da logística. Porque é uma coisa que todos os treinadores que, quando batem a primeira vez, sofrem muito. Se tu pegar, por exemplo, no Inter, o Ramires, o próprio Medina, no Grêmio, o Quinteiros, sofrem muito os treinadores com a logística. O outro que sofreu também, o treinamento, que para né? mim é um dos melhores, o Milito, sofreu muito também com a logística. O time dele começa voando, daqui a pouco começa a perder gás, né? Porque claramente a logística derruba. Né? Até como o Inter tá fora das Copas, até tem um calendário um pouco mais esvaziado. Mas ele te tira a questão de treinamento, né? Eu acho que o grande ponto assim, do Zubeldia é que ele é um cara que se mostrou adaptável. O São Paulo dele é bem diferente da LDU. Então ele conseguiu entender que o elenco era diferente, não dava para fazer um jogo tão rápido. Mas assim, não é o elenco ideal, o elenco do Inter. Essa questão de conhecimento do mercado também. Ele gosta de umas polêmicas. Mas o mercado, por exemplo, ele não, neste momento, não vai tocar em nada. Não tem o que fazer. Agora o que ele tem para fazer hoje é administrar a logística, que para ele não vai ser a pior do mundo, porque o Inter, em tese, vai jogar... Só o Brasileirão, 16 jogos, né? É uma 16 ou 17, de turno. 15 jogos. 15 jogos, se eu não me 15 engano. jogos. Então não vai ser o maior problema dele. Mas o fato de conhecer o mercado brasileiro e a logística, para mim, hoje é fundamental na vida de um treinador. Se o Inter tivesse demitido o Roger no jogo, após o jogo contra o Palmeiras, eu tinha certeza que o anímico do time no Grenal seria diferente. Não quis encarar a eleição presidencial e, sinceramente, que siga apoiando o Grêmio do jeito que apoiou até agora, criando ferramentas aí de investimento ao Grêmio, conseguiu comprar a Arena, o que é um presente para os gremistas, conseguiu
fazer investimentos lá, teria posto perto de 200 milhões a fundo perdido de doação, entre os investimentos que ele fez lá. 145 que ele 145 já usou, né? da compra. Da compra da Arena. De lá para Mais cá. os 10 também de euros, Os né? 10 de euros, Mais 60, né? 60 e tal. O que acontece é o seguinte, agora vamos partir para um outro cenário. Agora é outro cenário. E a gente tem escutado fortemente as redes sociais e todos, de alguma maneira, alimentam a volta de Calef ao processo. Resolveu o problema familiar, então. Seria o Calef, Não, ele não resolveu, Não, quando ele anunciou a desistência, ele falou em questão familiar. Ele não falou que era porque o Marcelo tinha comprado a Arena. Tá aí, a nota oficial, se o Schenck tiver a nota oficial mas aí. ele fala nisso É que quando falam as coisas, eu acredito. Ele fala nisso também. Mas o que acontece é esse apelo, né? Existe um apelo popular aí para que ele retome a candidatura e a partir daí a gente vai ter, acredito eu, Dutra Júnior, apoiado pelo Rigo. O Marcelo está fora do processo eleitoral. Não vai nem O Marcelo apoiar. tá fora da eleição também do Conselho? O Conselho, o Grêmio não tem no estatuto essa figura, ele não pode sair da eleição do Conselho. Ele pode ser rebaixado na lista, né? Não pode. Não pode mais, já está Não, definido. ele vai ter. O que ele pode é, depois da eleição, renunciar ao cargo de conselheiro. Tá. Mas ele não pode. Teve uma coisa, ele passa, ele troca o nome dele, aí o nome que pra o entra centro, para o número então. tal. Isso não pode mais, não existe no Estatuto do Grêmio essa possibilidade. O que existe é, após a eleição, ele renunciar. Tá, e se ele renuncia, ele abre uma vaga para alguém? Ele abre para o primeiro suplente. Da vista dele? Eu não sei, eu acho que não. Acho que é geral. Tom geral? Acho que é geral. No coeficiente Eu ali acho que é eleitoral, geral, né? Agora não é porque aí a gente está entrando numa outra seara, mas eu vejo o Marcelo vai continuar apoiando, o Marcelo vai continuar, tenho certeza que qualquer um dos presidentes que o Grêmio tiver, o Marcelo vai estar junto, o Marcelo vai continuar dando o apoio que ele gosta de dar, e está tudo certo. Ele só entendeu que a presidência ele não tinha força, não tinha até mesmo saúde para encarar. Sim. Mas a expectativa do torcedor, César, ela era gigante, né, em torno do nome do Marcelo. Isso não dá para apagar, né? Era em torno do nome dele, Tá por quê? aliviado, Wagner? Tá aliviado com a saída do Marcelo Marques? A Guia voltou a comer pão hoje, fazia 2 meses que não comia cacetinho. Tu sabe que, cara, eu não tenho nem tempo para olhar pro Grêmio, cara. Numa boa. Coisa tão feia. Olha, se eu ficar aqui olhando pro Grêmio, me preocupando com as coisas do Grêmio, a gente tem... Pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo com o clube. O Inter está com dificuldade financeira, não paga ninguém, não ganha de ninguém. Tá desmontado, eu vou ficar preocupado com o Grêmio. Agora, inegavelmente que a expectativa que o torcedor tinha, do torcedor do Grêmio, de fazer um grande time, porque o Marcelo ia botar grana, porque o Marcelo ia fazer esse investimento, ia pagar dívida, óbvio que tem um reflexo no lado do Inter, porque, puxa, tá lá um cara que tem um investidor, o Grêmio conseguiu o mecenas dele. E o nosso, o Grêmio volta ao mesmo padrão do Inter. Mas o Marcelo vai ajudar, vai continuar ajudando. Ok, mas é diferente dele estar lá. Bem diferente. Então, sim, sem dúvida alguma, tem uma sensação de alívio. Sabe assim. que eu acho que, do ponto de vista de investimento do Marcelo, não muda rigorosamente nada, inclusive do ponto de vista jurídico, conversando com um advogado. Em termos de investimento? Sabe que eu... César, desculpa, mas uma coisa é o cara tá lá dentro tem um negócio e despejando dinheiro, e outra coisa ele tá fora. Tem um negócio. Ontem eu estava falando com um advogado que não tem nada a ver com futebol e ele me alertou isso e eu não tinha pensado sobre isso. Se o Marcelo é presidente do Grêmio e começa a botar dinheiro, os credores do Grêmio, históricos credores, que são muitos, e o Grêmio deve para muita gente, eles podem apertar, inclusive, pessoa física. E porque ele está despejando dinheiro num clube. E eu não tinha me dado conta disso. Mas por que essa preocupação com os credores? Porque ele disse que ia pagar as dívidas? Eu sei, mas eu tenho 1 milhão de dívidas. Sim, mas ele não ia pagar? 1 bilhão, não tem 1 bilhão, 500 milhões. Não, mas não todos. A ideia era quitar a dívida bancária, né? Não, eu não estou dizendo que é isso. Só estou dizendo que não muda essa relação. O que o novo presidente do Grêmio César, precisa fazer... É óbvio que muda, César. Não, eu estou dizendo de investimento do clube. Claro que muda, César. Pois é, não O sei cara se ia muda entrar lá, tanto. ia botar 200 milhões para começar a pagar os juros bancários. Ele tinha um número, né? 250?
ou 150 milhões que foi falado que Investir ele... em jogador. Não, que O William ia chegou botar aí na frente e tal. Não vai mais, César. O William disse na Talvez apresentação. ajude de aqui ou ali, mas do mesmo... Eu fiz essa pergunta para ele no sala, na primeira vez que ele tomou a decisão. Se tá, Marcelo, mas e como é que vai ser agora? Agora vai ser como está sendo, como eu sempre fiz, ajudando, como eu ajudei agora. É bem diferente dele estar lá. Não, eu É óbvio que é. Ele estando lá tem uma questão muito forte, óbvio que isso leva... Mas eu acho que a gente não pode entrar numa linha tão negativa. Ontem eu vi assim como se tivesse... E eu vi, inclusive, adjetivando o Marcelo de maneira muito contundente. Mas, assim, ô César, o timing talvez não tenha sido Pois equivocado. Mas equivocado. Vamos pensar sobre isso. Depois de uma vitória se fosse eu, tá? no Beira-Rio? Se fosse eu teria feito hoje, Pois é. tá? Pode ser? Se fosse eu. Tá, Antes do Grenal, para não diminuir o ímpeto do Grenal. perfeito. E nunca depois da eleição. Talvez tivesse perdido o Grenal. Talvez, mas nunca depois da eleição. Claro. Nunca. Claro. CCD, temos uma escalação do Grêmio interativa, vamos montá-la, quer dizer, ela já está montada. E aí queremos a tua opinião dessa escalação, CCD. Esse é o isso? time? A informação, o Simon, que hoje também vai trabalhar na jornada com a gente hoje, a informação é exatamente esse o time, tá? O Mano tá fazendo um quebra-cabeças. Acabou perdendo muito jogador, né? O Mano perde um expulso, tem que ter cuidado com o Marcos Rocha e com o William pela pressão do Grenal aquele dia. Mas todo o eles esforço que se fez. Eles estão começam. no jogo, mas eles não devem terminar o jogo. Assim como o William não terminou o último, né? Jogou Exatamente. 60, um pouco Tu mais. perde, junto com o Arthur suspenso, tu perde por preservação o Cuejar, que saiu sentindo desconforto. Sim. Tu perde o centroavante, esse por mais jogos. A gente tem uma tela das dos desfalques e daí, Isso. antes de botar essa... Olha aí, ó. Por exemplo, tá? Eu tenho certeza que se não tivesse o problema de saúde, e não é uma lesão, um problema de saúde sério do João Pedro, né? Trombose, que né? É uma trombose, ele teve que fazer um cateterismo, vai ter que tomar anticoagulante, vai ficar o ano todo fora, o ano não, né? O restante do ano fora. Olha só, olha isso, gente. Tu tem luxação no ombro, lesão ligamentar, lesão no tendão, Tem 5 aí que fratura só voltam ano e que trombose. vem, né? Tu tem, tirando as lesões musculares, que são aquelas duas primeiras, tu tem 6 lesões, ou 5? 6, né? Luxação no ombro do Monsalve. Tá, mas ele volta em outubro agora, Não, né? eu sei, mas eu tô dizendo que tu tem 6 lesões que são fora de contexto. Sim. Assim. 6. Se tu pensar um grupo de 30, é 20% do teu grupo de jogadores. Tu tá fora por longo período, um jogador de futebol ter trombose, nós não vamos dizer que é comum, né? Mas esse tipo de coisa faz parte do futebol, né? Porque o Botafogo, por exemplo, tá sem 13 jogadores. Não, O mas São Paulo perdeu o Calieri Munari, e o André Silva, os Munari, dois centroavantes, é que eu não perdeu o considero- Oscar Daqui e a o pouco Lucas a gente vai nunca. falar mais do Botafogo. Munari, essa é a Vamos realidade falar do do futebol. Grêmio agora. Calma, é que tu tá entendendo o que eu tô falando, tu tá Sim, justificando é com difícil. outra situação. Não, eu tô dizendo que, assim, todos os times têm problemas. Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo, o Grêmio não perdeu esses que estão aí. O Grêmio, por exemplo, hoje não vai ter o Arthur, que deve ter dentro desse jogador. Não vai ter o Cuejar. O que eu tô dizendo é que o Grêmio tem 6 lesões ou doenças, como é o caso da trombose, ou fraturas. Isso é longuíssimo prazo, entendeu? O Grêmio tem, só para ter uma ideia, do Rodrigo Eli para baixo, eles estão fora do ano. Nesse Rodrigo Eli, Vijaçante, Balbuena, Bright White, João Pedro. Olha o tipo de lesão, mano. É isso que eu tô colocando. Tô dizendo o São Paulo, por exemplo, perdeu os 2 centroavantes com ligamentar. Eu sei, é um Não tem horror. centroavante para escalar na É um Libertadores. horror. E esse é o problema. E isso acaba determinando. O que eu tô dizendo é que 6 jogadores, isso que já tinha perdido outros por fratura, né? Te lembra? É muita coisa. É muita coisa. Então, além da dificuldade, tá dando azar também. Vamos botar a tela da escalação. É esse o time aí, ô CCD? Vamos com esse Grêmio hoje à noite na Arena? Desculpa, não, é que eu tava falando sobre o percentual. Eles não estão nem aí pra mim. Não é. Não, É que tô eu tava me brincando, referindo, eu tô falando da eu tava me escalação. referindo ao percentual. Eu tava falando pro Monari.
percentual de jogadores, segundo um estudo que nem é brasileiro, tá? Que é um estudo que é feito na Inglaterra. O número de lesões, esses que tiram da temporada, ele não supera nunca 10%, 15% do grupo de jogadores. E neste caso aí tá acima de 20%, é bastante coisa. Mesmo que o Grêmio hoje tenha 38 jogadores e tem 38 jogadores talvez por isso. Essa escalação, ela precisa também ser seguida de um ambiente mais positivo e, sobretudo, da ideia de que o Grêmio hoje vai ter que se superar para ganhar. O que o Grêmio pode fazer de diferente? Eu e o Munari falávamos sobre isso, tá? Não deu certo o jogo. Não deu certo, tá? Vamos lá, o jogo não encaixou. Tu tem, simplesmente, baixa o Edenilson, bota outro meia, outro cara de extrema, joga o Noriega para defesa e tenta ganhar o jogo se a coisa não caminhar. Se a coisa caminhar bem, tu pode trazer o Noriega para dentro, botar outro volante, tentar fechar contra o bom time do Botafogo. Se tu tiver que ter amplitude lá, tu vai ter. Se tu precisar, por exemplo, parece que ganha muita força a possibilidade do Mac ganhar alguns minutos. Se a coisa caminhar para um jogo mais de um Grêmio mais produtivo ofensivamente. Importante a gente tentar entender o que aconteceu Explica pra nessas últimas 24 horas. 24 não, mais um pouquinho, né? 48 aí, Vou botar aí, 36 horas. Tá, 36. Tá nas últimas 36 horas. O Inter fez uma entrevista com o Zubeldia e gostou muito do que o Zubeldia disse, gostou da fala do Zubeldia e tal. E eu tô recebendo uma informação aqui, eu tô conversando com o Gustavo Lescovitch, que é o empresário do Zubeldia, porque chegou a circular uma informação de que o Zubeldia tinha comprado passagens para vir para Porto Alegre, tá? E ele tá negando a informação, tá, gente? Então, é uma informação que vem da Argentina, do Juan Pablo, pode ser? Juan Pablo de Olé. Juan de Olé. Que ele trouxe a informação na segunda-feira à noite, que o acerto estava muito bem encaminhado. E ele disse ontem que as passagens estavam compradas. O Gustavo Lescovitch está negando esta informação. Enfim, é só mais um detalhe O Lescovitch não recebeu uma ligação ainda do 011 ainda, não? O Lescovitch não ligou para ele. O Lescovitch não recebeu ligação do Inter depois, tá? O Inter fez a entrevista e aí que tá estranho. Fez a entrevista porque gostou muito do que disse o Zubeldia. A informação circulou nos bastidores do Inter de que seria o Zubeldia, e foi aí que eu recebi a informação de que estava fechado, e por isso eu cravei, e estava errado. Só que depois o Inter fez uma entrevista com o Ramon Dias. E aí a informação que chega... Teria feito com mais um, né? Que a gente não descobriu. Não fez né? entrevista, não mas circulou... Ontem no Sala você falaram. Circulou. Eu recebi uma informação... Quem participou dessa entrevista? Eu sei que o D'Alessandro e o presidente Alessandro Barcelos participaram com certeza. Sim. Acho que integrantes do Capa também. E eu acho que provavelmente o Bisol também, vice de futebol. Mas não, dos outros eu não sei. Eu perdi o fio aqui. Bom, aí eles gostaram demais da entrevista do Ramon também. Levaram mais firmeza. Mas isso é informação ou narrativa? Tá? Porque é isso que os dirigentes estão falando, que gostaram muito do Ramon, levaram mais firmeza pela experiência dele e tal, e foi aí que a direção decidiu por contratar o Ramon Dias e não contratar o Zubeldia. Só que ontem aqui no Segue o Fio, tu não tava. Eu fiquei fora do ar durante 20 minutos porque eu recebi a informação da seleção peruana, mostrei para vocês aqui. E o Inter foi informado no final da entrevista com o Zubeldia, pelo Zubeldia, que gostei de vocês, a prioridade é o Inter, mas eu tenho uma reunião com a Federação Peruana de Futebol hoje à tarde. O Zubeldia falou isso para a direção do Inter. Mas eu gostaria de treinar o Inter. Sim, mas como ele já tinha isso, ele honrou o compromisso e ele foi ouvir a Federação Peruana, eu tenho detalhes da reunião, inclusive dos valores oferecidos para ele. Tá? São maiores, né? Só que o que o Inter... Aí, a partir de agora é achômetro, tá, gente? A partir de agora é achômetro. O que eu acho que a direção do Inter fez? Bom, nós gostamos do cara. Ouvimos o Ramon Dias e gostamos também. Só que o cara chega pra nós e diz que tem uma proposta da seleção peruana, que vai ouvir a seleção peruana. Ele tá dizendo que não quer a seleção peruana, que vai ouvir por obrigação. Por obrigação não, por respeito. Mas e se daqui a pouco esse cara tá mentindo pra nós? E se daqui a pouco esse cara
realmente vai aceitar uma proposta da seleção peruana. Se E tu nós vamos abre- ficar aqui parado, perdendo mais 2 dias? Se tu abre a possibilidade de uma reunião, sempre pode acontecer alguma Bom, coisa. e aí eu acho que foi aí que mudou. Acho, inclusive, Cacau, pelas informações que eu tenho, que o Zubeldia não vai aceitar a seleção peruana, tá? Vai ficar sem, né? Ele passou. O que ele disse para os empresários que participaram da reunião e para o presidente da Federação Peruana é que gostou do projeto e tal. Mas acho que ele não vai aceitar. Mas isso também não pode interessa fechar para umas nós. portas dessas, né? Mas isso- não vai dizer não É. pra reunião. Mas, A mas reunião isso se faz. também não interessa muito para nós. Interessa que o Inter contratou o Ramon, o Emiliano, já tem toda a comissão técnica, tem um preparador físico que é brasileiro, tem outro que foi ex-jogador também, que é o O preparador Oscar. físico tá sendo super bem elogiado. É É Diego brasileiro, Pereira. então Diego. vão deixar o cara trabalhar, é isso, né? É bom, é importante isso aí. É que eu acho, Munari, mesmo que tu tenha, eu sei que isso é uma coisa que te incomoda. Eu acho Porque que se o cara for argentino no mas o Ramon segundo Dias- jogo, os caras não estão Não, correndo. mas o Ramon Dias tem uma característica em relação a qualquer outro treinador argentino. Vamos pegar o exemplo mais prático aqui, mais próximo da gente, que é o Quinteiros. O Ramon Dias, ele chega com trabalhos no Brasil, entendeu? Ele hoje é mais treinador brasileiro do que estrangeiro. Sim, mas Vamos isso é puxar a isso é tela porque que tem muita os gente vídeos que ele treinou e os queria- títulos, Não, mas é que Ramon. Não, mas deixa eu só queria- falar sobre isso, porque muita gente que palpita nesse assunto não se dá o trabalho de ver os trabalhos dos caras fora do Brasil e só avalia os trabalhos daqui. Jogo muito difícil. Olha a defesa do goleiro, uma cabeçada muito boa. Que defesa. De Nelson, ó. Essa jogada que Por isso funcionou que o- muito no Grenal, O né? Grenal foi o gol assim, né? Por Depois isso eu que o quero Mano ver aquele manteve o lance de novo Nelson. ali. Mas é uma roubada, né, Vaguinho? Uma roubada de bola. Mas é um pouco diferente do lance do Mas Grenal, olha que é um lance como mais a trabalhado. influência do William, porque o Maron não aprendeu a cruzar nas últimas 2 semanas. Né? Exatamente. Com essa a bola que chegando do William. Se ele chuta E aí passou de novo, ó. Viu? Ele passou de novo. É que o William ele gera uma dificuldade. Primeiro que o William tem um entendimento muito grande de saber onde ele vai receber a bola. E ele gera uma dificuldade na marcação, porque não é um cara marcando ele. Sim. Né? Tem um jogador Mas marcando. Deu pra ver que ele sentiu falta ontem risco. do meio dele ali, né? Do Arthur Não, do que Cuejá. o que acontece, tá? O que acontece é quando a gente olha essa bola é bonita, né? Boa defesa. Quando a gente olha um jogo como esse, assim, e a gente vê Aí o William já tá por dentro nessa jogada. E é um belo passe dele. olha a jogada dele. Olha, o André se movimenta bem também. É fraco, né? O André Henrique é muito Fisicamente, fraco. né? Fisicamente, né, Vaguinho? Vai concluir, CCD. Não, é que a gente tô olhando os lances ali, alguns lances eu não tinha Depois eu visto. quero falar O sobre esse pessoal lance. da Gaúcha 2 tá em Nárnia agora. Eu quero Exato. falar sobre esse lance do gol Tá, depois do mas- posicionamento do Grêmio. Não, Tem a mas ver com o trabalho do treinador. a gente tá vendo, mas quem tá em Gaúcha 2, estamos passando os lances do jogo, a gente tá anotando. O Grêmio fez... É preciso fazer... São duas comparações. Ontem o Grêmio jogou com um time que é melhor que ele. Ponto. Sim. Jogou com um time que é melhor que ele. Mas o Grêmio, mais uma vez, mostrou evolução em relação a ele mesmo. Sem Arthur e sem... Ó, essa é uma chance que o cara erra, né? Sem Arthur e sem Cuejar, o time perde muito na saída. Muito. Né? E isso ficou evidente no primeiro tempo. Por mais que tenha jogado... olha o André. É dose, né, Vaguinho? Por mais que... É aquilo que William eu falo. derrubou. Os clubes deveriam ter um departamento, mas eu não. É um departamento do. Não pode jogar. Não pode jogar no Inter. Não pode jogar no Grêmio. O cara tem. Eu não sei quem é o cara que vai sentar lá e vai dizer: esse cara não pode jogar aqui. É o Richard, é o André Henrique. Olha isso aí, E o olha Inter isso aí. tomou o Olha gol isso do aí, André olha isso Henrique aí, no olha isso Grenal. aí, olha isso aí. Olha o Kike Oliveira, que pintou como craque aqui. Que loucura, né? A gente vai falar do que. Mas assim, as chances mais claras de gol do Grêmio, elas aparecem em quantidade depois do gol do Botafogo, né? O jogo 0-0, o Botafogo cria muito mais. Mas também não tem chances claras. Poxa, mas olha as jogadas que a gente viu aí, muito mais ações do Botafogo. Não, mas tem ações do Grêmio que não passaram aí, cara. Tem ações do Grêmio. Tem, por exemplo, o primeiro lance do jogo é uma defesa muito bonita do goleiro. Escanteio. Isso, mas Tem fora tópicos, que é. tem tópico sobre a arbitragem? Tem tópico sobre arbitragem. Mas tem eu- tópico sobre o. É, assim, eu não sei se tu já terminou. Não, eu só quero dizer que o Grêmio, em relação a ele, melhorou, só que eu tô preocupado com os gols, tá? Eu tô muito preocupado com os gols. Eu quero tentar entender como que o Grêmio vai fazer gol. Porque não tem... Mas homem isso na é uma frente. coisa que o Munari já fala há um bom tempo. Não, mas aqui, a né? gente fala, mas não tem homem na frente, né? Pra mim, eu só acho que ainda a régua da cobrança do trabalho do Grêmio, ela tá muito baixa, gente.
Porque a Eu também melhora, acho. a melhora do Grêmio... Que bom que tá comigo, nós estamos Não, sozinhos. essa eu tô junto. Porque assim, ó, a melhora que o Grêmio teve foi individual. E ontem os jogadores falaram sobre isso, né? O Marlon na saída, nós melhoramos, né? Os jogadores chegaram e tal. O Marcos Rocha chegou, o Noriega, o William, o Arthur, o Vinícius, que agora tá machucado, mas que fez gol no Grenal, o Cuejar, que não jogou no primeiro semestre, passou a jogar. A melhora que o Grêmio teve nas últimas semanas, ela foi pelas individualidades. Jogadores melhores jogam melhor que jogadores piores. Sim. Agora, o coletivo não melhorou. O Grêmio segue sem fazer gol na arena com bola rolando, desde a parada do Mundial. O Mundial de Clube, ninguém sabe qual é que foi. Foi em julho que o Chelsea foi campeão do mundo. Pô, Já estava no final de setembro. Tava em Floripa ainda. A Cacau nem estava em Porto Alegre a última vez. Então, assim, é um time que tem dificuldade. Claro que a gente vai achar erros, vai achar. Mas o gol se erra, ninguém tem 100% de aproveitamento. No Grenal, o Grêmio teve 100%. Foram 3 finalizações no gol, 3 gols. Mas essa não é a régua do futebol. O normal no futebol, tu vai ter que criar 5, 6 para fazer 1, 2. E o Grêmio é um time com muita dificuldade. Qual vai ser a cobrança em cima do Ramon? É só se afastar do Z4? É só essa questão da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro? É Sul-Americana? É pré-Libertadores? É Libertadores? E aí, Vaguinha? Não, o que eu vou cobrar do Ramon Dias é que ele brigue por uma vaga na pré-Libertadores. Mas se ele não conseguir a vaga na Libertadores da América, eu não vou fazer uma cobrança muito forte pra cima dele, porque, olha, o momento do Inter é extremamente delicado. E outra, eu não acredito, tá? Eu não acredito, mesmo ele tendo grande trabalho no Corinthians, grande trabalho não, bom trabalho no Corinthians, um bom trabalho de recuperação no Vasco, eu não acredito que ele vá conseguir chegar na pré-Libertadores. Não acredito. Não acredita? Não acredito. Com esse elenco, Só. com esse elenco que tá aí à disposição dele, olha, se ele botar o Inter na Libertadores da América do ano que vem, na fase de grupos da Libertadores da América, vou tirar o chapéu pra ele. Não, eu digo, bota na pré e aí no ano que vem ele passa pela pré e bota o Inter na fase de grupos, ele merece meus parabéns, porque é que o ano que vem daí vai ter outro grupo, né? Vai ter uma reformulação. Mas com esse grupo de jogadores, que eu acho que pode melhorar um pouquinho, eu acho que a briga é, assim, no máximo, por uma 8ª vaga, que eu não sei nem se vai ter. Deixa eu fazer só uma pergunta, comparando ali a evolução do Grêmio se vê pelas individualidades, pelas peças novas que chegaram. A evolução do Inter vai ter que se ver pela coletividade, então. Porque peças, pela qualidade das peças, não. Isso, e pela boa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, dá uma olhadinha pra cá, esquecer um pouco os problemas todos do mundo e dar uma olhadinha pra cá. Não, vou melhorar isso aqui e Tu vai ter que passar nas igrejinhas Ontem gringas. nós olha o que o Ramon Dias vai ter à disposição pra jogar contra o Juventude. Olha só. Como é que ele vai montar um time? Já tem uma informação de que ele vai botar 3 zagueiros e tal. Mesmo assim, quem é que vai jogar? Não tem Juninho. Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, tá? Daí ele acha o Alan Benítez na lateral direita. Ele acha o Alan Benítez na lateral direita. Lateral esquerdo não tem. Vai ter que botar um Pablo, um garoto da base. Daqui a pouco bota, dá uma boa resposta. É que eu acho que E aí abre o meio campo como? É duro, gente. É muito difícil. Ontem nós tivemos um debate interessante no Sala sobre exatamente essa leitura que vocês estão tendo. O Inter tomou a atitude de mudar o comando do trabalho e o Grêmio de mudar o grupo de jogadores, ou enfim, agregar ao grupo de jogadores. A gente não tem a resposta ainda do que é melhor, né? Mas eu tô com Vaguinha nisso. Eu acho que é preciso ter muita paciência com o trabalho que está começando no Inter, porque o grupo de jogadores do Inter é um grupo que não recomendo. Quantos jogos o Roger demorou ano passado pra ganhar? 5. Se o Ramon demorar 5 jogos pra ganhar, nós vamos ter que estudar o Novo Horizontino Horizontino no que vem. O Roger... Não, no que vem vai ter matéria em GZH como joga o Novo Horizontino. O Roger assume, mesmo o Inter em crise, com aquela dificuldade toda, o Roger assume um trabalho do Eduardo Cudê. 5 jogos, mas tem uma Sul-Americana, né? 4 no brasileiro. Tinha uma base de time e tinha mais jogador. Tinha mais jogador. Não, tinha quando ele Eu acho que tinha mais jogador. 6 partidas do Roger até ganhar a primeira. Tinha o Fernando. 6 partidas. Vamos achar que a escalação Tinha o Fernando Vê a e estreia tinha o do Wesley em alta, não. O Wesley começa a jogar assim, a ter uma sequência boa com a chegada do Roger. Não, ele já tava bem antes. Não, ele... Faz gol contra o Corinthians, lembra que eu acho fora da área. Não, ele já tava bem. Quem tava maior era o Wanderson. Ali não é Roger? Não, o Corinthians é antes do Grenal. O jogo aquele jogo Quem era o fora técnico contra o Corinthians? O Cudê? Era o Cudê? Estreia contra o
Botafogo. O Wesley tá jogando bem. Ó, vamos Rocher, Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e René. Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Wesley, Borré, Alário, e aí era o... Mas esse time... Não, mas peraí. Esse time aí é misto porque tinha o Rosário Central na terça-feira. O time do Rosário Central, aí que é time titular. Rocher, Bustos, Mercado, Robert Renan e René. O Vitão tá machucado aqui? Ah, o Vitão tá indo pro Betis. René na lateral. Aí Romo, o Fernando tava machucado também, né? Romo e Bruno Henrique, aí eu boto o Borré de ponta direita. Borré, Alan Patrick, Wesley e o Valencia na frente. Esse é o time do Rosário Central. Mi característica es tratar de siempre ser ofensivo, pero por supuesto vamos a tomar todos los recaudos necesarios para que el equipo no sufra, sea un equipo compacto, un equipo con mucha dinámica, con mucha presión. Ya desde el inicio de hoy el entrenamiento ya se vio diferente, por eso felicité a los jugadores por la actitud que tuvieron. La intención que tenemos es que sea un equipo agresivo, que sea un equipo con dinámica. Tá aí, Vini. O Ramon diz sobre a questão de um time de ofensividade. Tu acha que ele vai conseguir manter essa dinâmica? O que tu achou dessa apresentação do Ramon? Eu acho que esse é o grande desafio. É um treinador com histórico para isso, mas com um momento que não nos leva a imaginar uma longevidade, né, à frente do Inter. Isso muito por conta do que ele tem feito nos outros clubes. Mas eu, sinceramente, tenho 90% de certeza que a curto prazo a gente vai ver um Inter funcionando. Né? A curto prazo a gente vai ter uma resposta. Agora é entender se esse curto prazo vai convencer ou vai ser mais na base do resultado. Agora, o Inter voltar a ser propositivo é essencial, porque o Inter está irreconhecível, né? É um time que não constrói, não ataca, não faz gols. No Grenal foi o cúmulo, porque teve 3 pênaltis a favor e mesmo assim perdeu o jogo. Se a gente for analisar, esse é o grande resumo do Inter no Clássico Grenal. Tu teve um jogo que teve 3 pênaltis a teu favor, tu não pode perder a partida. Não Isso tem como. Muita gente me chamou a atenção disso, a gente não se dá conta, né, Vini? Mas 3 pênaltis não é comum, né? Não tô entrando nem no mérito do foi, é não isso, foi. Não é isso, não tô entrando também. Eu tô dizendo assim, não é comum tu ter 2 gols, né? O Inter tem 2 gols de pênalti no primeiro tempo e não ganha o primeiro tempo. Aí depois vem a perder o jogo, e curiosamente porque não faz o pênalti, mas tu sabe que o Ramon Dias, das situações dele, tá? Nesse momento, e eu ontem fiz questão de ler no Sala de novo, como a gente fez aqui, a escalação. O Ramon Dias já está absolvido no Inter. O Inter só escapa se ele acertar. E eu não estou dizendo escapa do rebaixamento, tá? Porque para mim os 4 times estão definidos no rebaixamento. Estou dizendo escapa de não deixar o Inter até a última rodada lá. Porque existe uma realidade que as pessoas não se deram conta. O time do Inter, o grupo diminuiu muito de tamanho. E se perder um ou outro... Eu vou dar 2 jogadores, tá? Se o Inter perde por lesão muscular o Borré ou o D'Alessandro... O Alan Patrick, tu disse. O Alan Patrick, o D'Alessandro... Não, perdeu o Alan Patrick, bota o D'Alessandro. Eu olhei o D'Alessandro ali. O Alan Patrick tá correndo nos últimos jogos, o D'Alessandro 45 corre. Mas se tu perde o Alan Patrick ou o Borré, o Inter é um dos piores times do campeonato. Tá, mas piores o Borré era reserva até jogo passado. Mas era reserva para assim, contingência. Mas assim, tu lembra que a gente teve... Só pra pontuar, a gente teve um debate sexta-feira passada. Violento. Eu até botei uma gravata pra ver vocês. Onde eu não entendia o Borré como titular no Grenal. E por ter dito isso antes, eu digo, não fez sentido e realmente... Não tocou na bola. Não fez sentido nenhum. Até a principal chance do Inter no Grenal, fora os pênaltis, é uma cabeçada do Ricardo Matias, né? Uma imposição. Ele fez o que o Carlos Vinícius fez. Gols, né? Isso aí, ele faz o que o Carlos Vinícius fez, o que o... Mas eu me refiro à cabeçada, né? Que é a grande defesa do goleiro do Grêmio no jogo. Exato. Mas é verdade isso. Mas falando sobre o Ramon Dias, o Inter pode jogar... O grande ponto é o Inter jogar mais do que tem jogado. O Inter tá abaixo da crítica. Tá abaixo da crítica. É horrível o time do Inter em campo. Horrível. Então esse é o grande ponto. Se o Ramon Dias fizer o Inter correr, produzir
e fazer pelo menos um gol por jogo, o Inter já vai ter evoluído muito e naturalmente os resultados vão acontecer. Mas com o futebol de antes, eu nem sei se tem como ser pior do que o Inter estava jogando. Ô Vini, pegando essa linha aí que tu tá falando, de fazer o time evoluir, fazer o time se mexer, o Ramon falou ontem que foi o primeiro treino dele junto com o grupo, né, o Colorado, aquela conversa, aquela coisa toda, e ele falou sobre isso, deu parabéns pro elenco pela entrega e o esforço no treino de ontem. Vamos ver. Pero tengo que felicitar a los jugadores porque tuvieron una reacción en este tipo de entrenamiento que hicimos hoy, las ganas que tienen de recuperar, en todo lo que hicimos, lo poco que hicimos tácticamente, nos gustó. Tenemos un equipo de mucha calidad. Tá aí, ele fala sobre essa reação, sobre esse esforço aí dos jogadores. O fato é que uma mudança ali de treinador também dá um up na equipe, né? Porque assim, vamos se mexer Pior agora. que, né? Cacau, esse é outro ponto, tá? Eu até escrevi sobre isso lá em GZH, que eu acho que a principal missão do novo treinador do Inter é recuperar o anímico do time. Porque é um time apático, não sei. Acho que fica claro pra todo mundo como o Inter ficou apático, assim. Acho que a gente pode dizer que o anímico do time foi se perdendo desde a volta do Mundial e foi indo. Tu acha, Vini, que tem mesmo a ver só com anímico? Eu acho que é 60%. Eu acho que o time do Inter, ele não tem poder de indignação. O Inter foi perdendo opções e o time foi sucumbindo, entendeu? Sabe por quê? Antes, uma semana atrás, um pouquinho mais de uma semana atrás, eu falei que o Grêmio era favorito pro Grenal. Daí, mas o Grêmio tá chegando nos jogadores agora, tá no mínimo igual, eu achava o Grêmio favorito pro Grenal porque o Grêmio é mais competitivo. Acho que a gente falou disso aqui até. O Grêmio é mais competitivo, tem mais força, mas mesmo que o Grêmio tenha, levemente, sabe, tu equilibra ainda no campo. Tu equilibra no campo se tu tiver organização, se tu tiver competitividade. E o Inter não tem. O Inter não tinha. A bola dividida o Inter não tem. A pressão sobre o adversário. O primeiro gol do Grêmio. Tu olhou aquele vídeo de trás do gol do Grêmio tocando passe? Sim, ninguém pressiona ninguém. Grande posse de toque de bola do Grêmio. Mas a contemplação dos jogadores do Inter. Ninguém chegava pra morder. Se tu prestar atenção, todo o time tá atrás da linha da bola na intermediária. E olhando o adversário tocar. Jogando a bola de um lado pro outro. Isso não existe. Um time de futebol hoje em dia tem que... Olha o que o Estudiantes fez contra o Flamengo. Alguém vai discutir a qualidade do Estudiantes do Flamengo? Aquilo ali é querer mais que o adversário. O Inter é mais time que o Estudiantes. E fez muito menos contra o Flamengo. Os moldes da decisão foram muito parecidos. Um gol de diferença, a decisão do Flamengo no estádio do adversário. Tem uma aceitação, né? Tipo, já não estamos bem mesmo. Exatamente. Já não somos bons. É um time que não tem... sem brio. E eu acho que a principal missão do treinador é devolver isso pro time do Inter, que se perdeu faz muito tempo. O Grêmio precisa do Marcos Rocha e do William nesse jogo, tá? O Grêmio joga na quarta-feira. É que agora acabou. Agora vem o quarta e domingo do Muricy. Tá. Porque não tem os jogos, vai ter a Copa do Brasil, Quarta, lembra? Santos e Grêmio, 9h30. Lá na Vila. Então, o jogo pra ganhar é o domingo. Então, não, o Grêmio tem que ganhar o jogo domingo. O jogo contra o Santos melhorou agora. É duríssimo. O Santos tá melhor, hein? Não, e tem bons jogadores também. O Santos contratou. Preservar, o jogo pode preservar. São jogadores muito experientes que tu tem que, de alguma maneira, poder preservar o jogo. Eu preservaria contra o Santos, porque o modelo do jogo é completamente diferente lá. Eu preservaria lá e esse jogo jogaria inteiro. Qual é o grande problema do Grêmio? O Grêmio tem um grande problema. E eu acho que o torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo com relação ao tal rebaixamento, que era o grande medo que a gente tinha. Né? O medo do rebaixamento, me parece que a partir dos reforços que foram necessários e muito bem realizados, o Grêmio espantou um pouco essa nuvem. Tá, mas se concretiza esse afastar o medo se vencer domingo. Não, de todas as maneiras se concretiza vencendo o jogo. Só que eu tô dizendo assim, hoje tá rendendo melhor o time. O time tá jogando melhor. O time contra o Botafogo jogou bem. Ah, mas o Botafogo não tinha fulano. Tudo bem, mas outras vezes veio o Sport aqui e nos ganhou. E quase nos fez um monte de gol. Aqui não fazia gol e ninguém nunca tinha ganho no campeonato. Então, dá pra fazer com isso. Então eu colocaria o William, colocaria o Marcos Rocha, jogaria praticamente com o time do Grenal e a grande dúvida me parece o centroavante, o homem gol ali, o cara para ganhar o jogo.
Quando jogou o Marcos Vinícius... Faltou o essa Carlos Vinícius- contratação? Hã? Faltou essa contratação? Não, o Grêmio Carlos contratou. Vinícius, Não, o Grêmio, neste caso, tá, gente? O Carlos Vinícius tem uma lesão muscular e não vou botar no campo do azar, porque lesão muscular é do contexto do jogo. Mas algumas lesões, como a do Bright White, não são lesões de jogo. Entendeu? A lesão do Bright White é uma lesão, esse rompimento do tendão de Aquiles é uma lesão que a gente tem na escada aqui. Não sei quem já teve isso, o Vaguinha já teve isso. É um negócio completamente fora, não é o jogo. Tanto é que não é uma lesão comum no futebol. Então, deu azar o Grêmio. Só que o Grêmio vai ter que fazer gol e o Grêmio vai ter que jogar com o centroavante. O André Henrique, aquele dia no primeiro tempo, se movimentou, tocou bastante na bola, teve participação, mas nas oportunidades ele não conseguiu transformar em gol. E em uma delas ele já estava no segundo tempo um pouco assustado com o jogo. Quem pode jogar ali além dele? O Jardiel. O Jardiel não entrou, o quê, Munari? 15 minutos, 20 minutos? Não, entrou no final. O Jardiel bem não pouco. tocou na bola, tá? Não tocou na bola. O que o Grêmio teria de novidade ali? Essa, para mim, é a discussão. Nós falamos um pouco sobre isso ontem. O João Borne, o menino do Sub-17, que é um meio atacante, é um pouco que diferente. tu pediu ele, né? Que é um pouco diferente, que é esse menino Os aí, lances dele. tá? Esse menino é muito, muito bom jogador, tá? Ele é muito bom jogador. Ele é o grande nome hoje das categorias de base do Grêmio, desses que não estão no profissional. Ele fez 28 jogos, ele fez 25 gols e tá fazendo gol. Tem o gol agora, por exemplo, contra o Santos, agora que o Grêmio classificou. Esse gol aí. Só que ele não é exatamente um centroavantão, assim. Tem até um centroavante que joga. Ele é um meio atacante. Mas ele é muito bom jogador. Será que se o Grêmio tiver dificuldade em fazer gols, o Mano vai buscar esse tipo de jogador? Será que vai fazer 9? isso? Pra ser o 9. Mas o Mano... Olha aí, ó. Mas aí vai contra tudo que o Mano sempre falou quando ele reclamava, inclusive, da questão de não ter o centroavante, quando ele elogia o Vinícius do centroavante de ser a referência do pivô, de receber a bola longa. Mas esse menino, o André Henrique, foi assim aquele dia. não foi Já tem pivô. até comemoração, olha ali, ó. Sim, mas é que ele quer ter esse jogador. Eu acho Aí muito mais chance pro começou a dar Jardiel errado. nesse sentido. Ali começou a dar errado, sabe gente. que Aí esse tô menino- dizendo aí. Esse menino, há um ano atrás, é curioso, né? Mas é sinônimo de que faz gol, ó. Vini, há um ano atrás, tá? Um ano atrás ele não era nem citado, assim, como referência.